Olá, querido aluno, tudo bem com você? Eu sou a professora Fernanda, sou professora de língua portuguesa e você está no Estação Educação. Na aula de hoje nós vamos estudar regência verbal e regência nominal. Então, vem comigo, hashtag portuguesananda. Você sabe o que é regência? Entende as relações que as palavras exercem entre si numa oração? Sabe o que é regência nominal, as relações entre os nomes, regência verbal, as relações que os verbos estabelecem? Não sabe? Pois calma. Na aula de hoje você vai entender toda essa dinâmica, como compreender a regência, a utilização dos conectivos, das preposições que os verbos ou os nomes exigem no contexto para construir uma oração coerente e coesa. Então vamos lá na nossa aula de hoje. Portuguesananda, vem comigo! Bom, regência verbal e nominal. A palavra regência já causa medo, estranhamento, mas não tem nada demais. Basta você compreender, você entender o sentido. Então, regência verbal e regência nominal é uma relação de subordinação existente entre um verbo ou um nome e seus complementos. Então, a gente sabe que o núcleo do predicado verbal é o verbo. O núcleo do predicado nominal é o nome, é o substantivo. Se ele é o núcleo, ele é a palavra mais importante do predicado nominal e a mais importante do predicado verbal. Se ele é a palavra mais importante, quer dizer que ele vai mandar, ele é o chefe. Ele que vai orientar os complementos que estão junto com eles. Então, a regência é essa relação estabelecida. O nome substantivo que manda no predicado no sujeito. Se ele que manda no sujeito, ele que vai fazer a jogada ali. O que eu vou colocar, qual complemento, qual preposição, qual palavra vai usar aqui. O verbo é o núcleo do predicado verbal. Então ele está ali e ele que vai comandar. O que eu vou colocar, qual vai ser o complemento, que palavra eu vou usar, que são as palavras mais importantes, tanto do sujeito quanto do predicado. E a regência é isso. São essas relações. O que eu vou utilizar de conectivo, o que eu vou usar de preposição para poder formar uma oração de forma correta, de forma coesa. Então só eu tenho que imaginar o seguinte: o nome é o núcleo, é a palavra central, e o verbo é o núcleo, é a palavra central. Tudo que ele exigir ali eu vou ter que colocar, porque a regência do nome e a regência do verbo é o que vai ser mais importante, beleza? Compreendeu isso aí? Então nós vamos continuar aqui para a gente entender melhor esses conceitos. Bom, regência verbal e regência nominal não é nenhum bicho-papão e nem bicho de sete cabeças. Se você ainda não sabe, agora é hora de aprender. Entender sobre esse assunto é indispensável para quem deseja escrever adequadamente, respeitando assim a síntese da língua portuguesa, que é o quê? Escrever as frases com coesão e coerência. Vamos lá? Bom, vamos começar primeiro pela regência nominal, que é mais fácil de compreender. Porém, vamos tentar refletir sobre esses questionamentos. Você já deve ter percebido que em uma oração, as palavras estabelecem relações entre si. Graças a essa relação, nós somos capazes de construir os sentidos da mensagem, uma vez que as palavras são interdependentes. Cada palavra significa alguma coisa. Quando eu construo essas relações, eu faço com que as palavras se relacionem, mas não basta só as palavras se relacionarem. Eu preciso fazer com que elas se relacionem de forma coerente e coesa. E para isso, a regência é uma técnica para que as palavras se relacionem de forma correta. Essa relação de complementação entre os termos da oração é chamada de regência. E aí a regência pode ser verbal ou nominal. Chamamos o termo de termo regido, a palavra que depende de outra para obter sentido completo. E de termo regente, a palavra a que se subordina o termo regido. Então, regente é o principal, o nome é o verbo. Regido é aquela palavra ou termo que precisa se adequar para se relacionar com essa palavra principal. Então, para entender os mecanismos de regência, temos que compreender os mecanismos dos nomes e dos verbos. A nominal, o que seria regência nominal? Chamamos de regência nominal o nome da relação existente entre um nome, e aí esse nome pode ser um substantivo, pode ser também um adjetivo ou advérbio.
Claro que o adjetivo e o advérbio funcionando como substantivo, não podemos nos esquecer disso. E os termos regidos por esse nome. Então essa relação é sempre intermediada por uma preposição. Sempre que eu vou ligar o termo regente ao termo regido que acompanha, essa ligação vai ser através de uma preposição. Então essa regência, dependendo do nome, do substantivo, do adjetivo, do advérbio, eu vou necessitar de utilizar uma preposição, por exemplo. Então agora vamos ver os exemplos para ficar claro, para a gente entender melhor. O primeiro exemplo que eu trouxe para vocês aqui é de substantivos, tá? Os substantivos, admiração, por exemplo, eu preciso da preposição a ou da preposição por. Então, admiração a alguém ou admiração por alguém. Por exemplo, o substantivo devoção. Quem tem devoção? Tem devoção a alguém, tem devoção para alguém, tem com alguém ou tem por alguém. Quem tem medo de alguma coisa. Quem tem respeito a alguém, tem respeito com alguma coisa, para com, tem respeito por. Notem que todos esses nomes, eles pedem várias preposições diferentes. E aí, como que eu vou saber qual que eu vou utilizar? Vai depender do contexto da oração. Se o que vem depois é um nome ou um objeto, e aí eu vou mudar a preposição de acordo com o necessário. Por exemplo, agora, os adjetivos. Necessário a alguma coisa, acostumado a alguma coisa ou com alguma coisa ou com alguém, nocivo a, agradável a alguém ou a alguma coisa, equivalente a alguém ou a alguma coisa. Todos esses adjetivos, eles pedem a preposição correspondente a esse nome específico. Advérbios, por exemplo, longe de, perto de algum lugar. Então os advérbios terminados em mente, por exemplo, eles tendem a seguir o regime dos adjetivos, que são formados também dessa forma, paralela a, paralelamente a. Sabemos que quando eu coloco o sufixo mente, eu transformo o adjetivo no advérbio, de modo. Então, se no adjetivo paralela eu uso a preposição a, o advérbio paralelamente também vou usar a preposição a. Se eu uso o adjetivo relativa a, eu vou transformar isso em advérbio relativamente a. Então, quando eu transformo para advérbio, eu continuo com a mesma preposição. Ai, professora, eu tenho que decorar? Não, você não tem que decorar. Você tem que entender. Toda vez que eu for escrever alguma palavra, que é o termo regente, eu preciso entender qual é a preposição que vai acompanhá-la para poder colocar ali na complementação daquela oração. Não é decorar, é entender. E eu tenho vários nomes, com várias regências fixas. Eu preciso estudar, ver as listas de nomes. Aqui eu trouxe só alguns exemplos para você perceber aí, através de exemplo que é mais fácil. Porém, eu preciso somente entender a dinâmica e saber que os nomes também exigem certas preposições aos seus complementos. Aí eu trouxe aqui também mais alguns exemplos para você visualizar melhor ainda. Ó, exemplos de regência nominal. Tenha amor a seus livros. Quem tem amor a algum objeto, tem amor a algum objeto. Então, tenha amor a seus livros. Eu não posso escrever tenha amor seus livros. Tenho amor com seus livros. Tenho amor a seus livros. Por quê? O substantivo amor exige a preposição a. Outro exemplo. Olhos ansiosos de novas paisagens. Aqui eu tenho ansiosos, ansiosos de alguma coisa, de ver alguma coisa. Aqui de novas paisagens. Então, o adjetivo ansiosos, ele pede a preposição de. Outro exemplo. Isto é acessível a todos. Algo que é acessível a alguém. Então, a palavra acessível, substantivo acessível, pede a preposição a como termo regido. Outro exemplo. Estou acostumado a comer pouco. A palavra acostumado, substantivo acostumado, ele exige a preposição a como termo regido. Ele é afável com sua filha. Aqui esse nome aí, afável, esse adjetivo, ele pede a preposição com ou pede a preposição para com. Ele é afável com sua filha. O professor tem sido afável para com
seus alunos. Então aqui, o termo afável pode exigir a preposição com ou a preposição para com. Então notem que, para você entender regência, você antes tem que entender preposição para entender a regência nominal. Mas o importante é entender o contexto, entender o significado, entender o que é regência nominal. É regência dos nomes, do sujeito, que vai exigir a preposição para acompanhar os seus complementos. Beleza? Tranquilo? Fácil, né? Não tem nada de difícil. Agora, a regência verbal, ela já nos exige uma atenção maior para entendê-la. O que seria regência verbal? Chamamos de regência verbal a relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, que são os objetos diretos e objetos indiretos, ou os termos que os caracterizam, que são os adjuntos adverbiais. Aí, galera, antes de entender a regência de alguns verbos, eu tenho que entender o que é transitividade verbal. Sem saber o que é transitividade verbal, eu não tenho como entender a regência verbal. Então, é necessário, para saber regência, saber transitividade. Porque a gente sabe que os verbos, eles podem ser intransitivos ou transitivos. Claro, no predicado verbal, predicado nominal, eu tenho verbo de ligação, não é o nosso caso. O predicado verbal, onde eu tenho aquele verbo que indicação, esse verbo que indicação, ele pode se dar de duas formas a sua transitividade. Ele pode ser intransitivo e pode ser transitivo. Primeiro, nós vamos ver os verbos intransitivos. O que seria o verbo intransitivo? Bom, o verbo intransitivo, ele é intransitivo, ou seja, ele não exige complemento. E isso acontece porque são verbos que fazem sentido por si só. Ou seja, eles têm sentido completo, eles não exigem nada além para você entendê-lo. Em alguns casos, eles são acompanhados por adjuntos adverbiais, que só indicam o local, indicam o modo, indicam o tempo. Porém, esses elementos, os adjuntos adverbiais, eles podem ser colocados ou não. Nós já estudamos adjuntos adverbiais, mas vimos que os adjuntos adverbiais, eles somente são termos acessórios, somente estão colocados ali na oração para dar um plus, para dar uma informação maior, mas eles são totalmente retirados ali daquela oração. Então, ele é um termo acessório, né? Sua função é somente modificar um verbo, um adjetivo ou um advérbio. Então, não são necessários. Ou seja, os verbos intransitivos, eles são autoexplicativos. Eles fazem sentidos por si só. Vamos ver aqui alguns exemplos de verbos intransitivos, tá? Ó, choveu muito ontem. Bom, choveu, ele é um verbo. Se eu falar que choveu, todo mundo vai entender. Choveu, o que é uma chuva? Agora, eu quis completar o sentido. Choveu, choveu muito ontem. Então, além do muito, que é um advérbio de intensidade, eu tenho aqui também o ontem, que é um advérbio que indica tempo. Porém, se eu tirar esses termos, só a palavra choveu, o verbo choveu, eu vou entender que eu quis dizer aqui. É uma oração completa, choveu. Aí eu vou dizer só o lugar que choveu, ou quando choveu. Mas o verbo choveu, ele é intransitivo, ele é autoexplicativo. Ele por si só, ele se explica. Não pede nenhum complemento após para eu entendê-lo. Outro exemplo, chegamos no voo das 11 horas. Então, chegamos. Se eu mando uma mensagem para alguém que está me esperando, chegamos, a pessoa vai entender. Porque o verbo intransitivo, ele é autoexplicativo. E aqui, no voo das 11 horas, eu só estou colocando aqui o meio com que eu cheguei, que é o voo de avião, e tempo, né, que é 11 horas, determinando o tempo. Ou seja, são informações acessórias que não fazem falta se forem retirados ali da oração, que são termos acessórios. Agora, os verbos transitivos, aí sim, eles são verbos que precisam de um complemento. Por que eu estou estudando isso e falando isso com você antes de você entender regência? Porque a regência vai ser justamente a preposição que eu vou utilizar após esse verbo. E aí eu preciso entender o que é verbo transitivo e intransitivo, transitivo direto e indireto. Os verbos intransitivos você já entendeu, não pedem complemento, são autoexplicativos. Os transitivos pedem complemento. Eles precisam de um complemento para serem entendidos, uma vez que não possuem sentido completo. Quando estão sozinhos, eles não conseguem ser autoexplicativos. E aí, esses verbos transitivos podem ser diretos e indiretos. Também podem ser diretos e indiretos ao mesmo tempo. Os transitivos diretos, eles são acompanhados por objetos diretos. E aí, o complemento dele, que é um objeto direto, ele não vai exigir preposição, a não ser que o verbo tenha dois sentidos. Por exemplo, quero bolo. Quero é um verbo transitivo direto. O bolo é um objeto direto.
amo aquele rapaz. Amo é um verbo transitivo direto e aquele rapaz é o objeto direto. Professora, como é que você sabe que quero é um verbo transitivo direto e que amo é um verbo transitivo direto? Pela pergunta que eu faço a esse verbo. Existe uma pergunta que eu faço, dependendo da resposta que eu tiver, eu sei que ele é direto. Quer ver? Quero. Quero o quê? Bolo. Toda vez que eu faço a pergunta para esse verbo transitivo, tem a resposta o quê ou tem a resposta quem, ele vai ser transitivo direto. Portanto, seu complemento é sem a preposição. Objeto direto. Quero bolo. Quero o quê? Bolo. Transitivo direto, sem preposição. Amo aquele rapaz. Amo quem? Aquele rapaz. Então, fiz a pergunta ao verbo amo, tive a resposta quem, verbo transitivo direto, objeto direto. Então, esse é um macetinho para a gente entender se ele é verbo transitivo direto. Essa é a dica. Olha aí no slide. Pode escrever, copiar, fazer um mapa mental para gravar melhor ainda. Para facilitar o reconhecimento dos verbos transitivos diretos, você poderá fazer algumas perguntas para eles. Quero o quê? Quero quem? Amo o quê? Amo quem? As respostas serão os objetos diretos, sem a preposição. Tranquilo, né? Fácil, sossegadinho. Já os verbos transitivos indiretos, os seus complementos são feitos através de preposição para estabelecer a relação de regência. Então, a resposta, o objeto direto, a resposta e o complemento do verbo transitivo indireto, ele tem que ser ligado a ele através de preposição, para você estabelecer a correta relação de regência. Vamos ver o exemplo? Ó, gostamos da prova. Eu tenho aqui, ó, o da é a preposição de mais o artigo a que forma da. É uma contração. Gostamos é um verbo transitivo indireto e prova é um objeto indireto. Professora, mas como que você sabe que gostamos é um verbo transitivo indireto? É só fazer a perguntinha para ele. Gostamos de quê? Da prova. Toda vez que eu fizer a pergunta para esse verbo transitivo e a resposta for de quê, de quem, ou outra preposição, para quê, para quem, com que, com quem, a que, a quem, esse complemento aí vai ser objeto indireto, essa regência aí vai exigir a preposição. Outro exemplo, respondi às questões. Olha a crase aí. Respondi a quê? Às questões. Então aqui eu tenho a preposição a mais o artigo a, com a crasezinha ali, fiz aí o acento diferencial. Eu tenho a preposição. Então, se eu tenho uma preposição, eu tenho um verbo transitivo indireto e o complemento objeto indireto, utilizando aí a preposição mais o artigo a, por isso veio o sinal diferencial de crase. Então, a dica para saber se o verbo é transitivo indireto. Você também pode fazer a pergunta para o verbo para assim identificar se ele é ou não transitivo indireto. Gostaram de quê? Gostaram de quem? Respondeu a quê? Responder a quem? Note que ao fazer a pergunta com o uso de uma preposição, o objeto responderá também com uma preposição. Gostamos da prova, respondi às questões. Tranquilo? Entendeu o que é objeto, verbo transitivo direto, indireto, objeto direto, indireto. Agora, existem também, em algumas orações, onde eu tenho o mesmo verbo com dupla transitividade. Antigamente, a gente chamava esses verbos de bitransitivos. Hoje, não. Hoje eu chamo esses verbos de transitivos diretos e indiretos. Essa nomenclatura de bitransitivo não é mais utilizada. Nesse caso, eu tenho um verbo e aí eu tenho um complemento com objeto direto e um complemento com objeto indireto. Meu Deus, é isso mesmo, a gramática é maravilhosa. Vamos ver aqui um exemplo para você perceber. Ó, agradeço aos ouvintes a audiência. O verbo agradecer aqui, ele é duplamente transitivo, direto e indireto. Como que eu sei? Vou fazer a pergunta. Eu agradeço a quem? Aos ouvintes. Então aqui eu tenho a preposição a com o artigo os, aos ouvintes. Se eu tenho uma preposição, objeto indireto, seu complemento. Agradeço a quem? Aos ouvintes. Mas eu agradeço o quê? A audiência. Então, esse a audiência, objeto direto, porque eu fiz a pergunta o quê? Então, aqui eu tenho o verbo transitivo direto e indireto. Na verdade, primeiro ele foi indireto e no segundo complemento ele foi direto. Quem agradece, agradece a alguém alguma coisa. Agradece alguma coisa a alguém. Então, aqui neste caso, eu tenho um verbo com a dupla
transitividade, direta e indireta. Tenho aqui outro exemplo para você, ó. Entreguei a flor à professora. Entreguei o quê? A flor. A quem? A professora. Quem entrega alguma coisa a alguém. Então, a primeira parte, a flor, transitivo direto. E a professora, indireto. Por quê? Porque eu tenho aí até a crase no A, porque eu tenho uma preposição, mas o artigo. Então, entreguei alguma coisa a alguém. Verbo transitivo direto e indireto. Entreguei é verbo transitivo direto e indireto, tá? Vamos agora entender regência verbal. Depois de ter entendido transitividade, é fácil entender a regência verbal. Eu vou ter situação onde o verbo, dependendo do significado dele, ele pode ser direto, ele pode ser transitivo direto e pode ser transitivo indireto. Vai depender do significado, do sentido daquele verbo. Já sabemos que o transitivo direto não exige a preposição. Se ele é transitivo indireto, vai exigir. Então, de regra, quando entendemos a transitividade verbal, percebemos também a presença ou não da preposição, no caso de verbo transitivo indireto. Isso é um fator primordial para entender a regência, uma vez que alguns verbos podem apresentar complementos com ou sem proposição, dependendo de seu significado. Vai ficar fácil agora para você entender a regência verbal. Então agora nós vamos ver a regência verbal de alguns verbos para você compreender aí e vai ficar fácil. Trouxe aqui 3 quadrinhos com várias regências para você entender. Olha que interessante. Bom, o verbo assistir, ele pode ter 3 significados. Assistir no sentido de pertencer, algo que pertence a você. Assistir no sentido de ver e assistir no sentido de cuidar. Vamos então ver exemplo em cada um. Assistir no sentido de pertencer. O direito de informar assiste ao chefe. Aqui ele é verbo transitivo indireto, vai exigir a preposição a. O assistir no sentido de ver televisão, ver algo. Ele é verbo transitivo indireto, também exige a preposição a. Assistimos ao concerto, assistimos ao filme, assistimos ao jogo. Agora, assistir no sentido de cuidar. O médico assistiu o paciente, ou seja, cuidou do paciente. Então aqui, o verbo assistir no sentido de cuidar é transitivo direto, não tem preposição. O médico assistiu o paciente. Tranquilo? Vimos que o verbo assistir tem 3 regências, 3 significados. Agora o verbo querer tem 2 regências. Ou querer no sentido de desejar, ou o querer no sentido de estimar, ter carinho. Então, querer no sentido de desejar. Quero você. Transitivo direto, sem preposição. O querer no sentido de estimar, de ter carinho. Quero aos meus amigos. Então, aqui, quero a quem? Estimar, ele é verbo transitivo indireto, pede a preposição a. O verbo visar. O verbo visar tem 3 regências. Visar no sentido de mirar, visar no sentido de passar visto e visar no sentido de almejar. Se ele tiver no sentido de mirar o alvo, por exemplo, ele é transitivo direto, não pede preposição. O caçador visou o coelho, ou seja, o alvo dele era o coelho, sem preposição. No sentido de passar visto, de assinar, também sem preposição, transitivo direto. O gerente visou o cheque, ou seja, assinou o cheque. Passou o visto, é assinar. Agora, o visar, no sentido de almejar, no sentido de querer algo, no sentido de desejar algo, aí ele é verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. Ele visa ao carro, ou seja, ele deseja aquele carro. Ele quer aquele carro, então ele visa, não é o carro, ele visa ao carro. Tranquilo? Então, visar, 3 regências. Aspirar. Aspirar também pode ter 2 sentidos. Aspirar no sentido de inspirar e aspirar no sentido de almejar, de desejar. Quando ele está no sentido de inspirar, ou seja, de respirar, inspirar, ele é transitivo direto, não exige preposição. Então, aspiramos seu perfume. Sentido de inspirar. Agora, se ele tiver no sentido de almejar, de desejar,
ele é transitivo indireto, pede a preposição a. Aspiramos à aprovação, ou seja, desejamos ser aprovados. Então aqui o a está com crase, porque aqui eu tenho a preposição a mais o artigo a. Perceberam? Aqui, ó, a regência do verbo esquecer e lembrar. O esquecer e lembrar é muito interessante. Ele vai ter duas regências se ele tiver ou não o pronome. Se ele tiver sem o pronome, esquecer e lembrar, ele vai ser transitivo direto sem preposição. Então, esqueci seu nome, lembrei seu nome. Tranquilo, sem preposição, sem nada. Mas se ele tiver junto de um pronome, ele vai exigir preposição e ele vai se tornar verbo transitivo indireto. Esqueci-me do seu nome. Então, ó, se ele tem o me, o pronome me, eu vou precisar de usar a preposição do. Lembrei-me do seu nome. Então, se tiver o pronome, coloca verbo transitivo indireto, a preposição de. Se ele não tiver o pronome, sem preposição. Fácil, tranquilo, sossegado. Na hora de classificar nas orações, você precisa entender. Por isso que eu digo sempre, não basta decorar. Temos que entender o contexto que está inserido aquele verbo. Porque se ele tiver no sentido, por exemplo, o verbo visar, se ele tiver no sentido de almejar, ele vai ter a preposição. Se ele tiver no sentido de mirar o alvo, não vai ter, vai ser direto. Então, isso aí que nós temos que compreender. Vamos ver aqui a regência do verbo agradar. O agradar, ele pode ser agradar de fazer um agrado, de fazer um carinho, ou agradar de ser uma pessoa agradável, de ser algo agradável. No sentido de fazer um carinho, ele é verbo transitivo direto, não existe preposição. Ela agradou o filho, fez um carinho no filho. Então, VTD, verbo transitivo direto, não tem preposição. Agora, ser agradável. O discurso não agradou ao homem, às pessoas. Aí você teria crase. Então, não é o discurso não agradou o homem, não agradou ao homem, porque não foi agradável a ele. O que não é agradável a alguém. Então, aqui ele vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição a. E trouxe para vocês mais uma regência verbal para a gente terminar nossa aulinha de hoje. A regência do verbo implicar. O verbo implicar, ele pode ter sentido de acarretar, gerar algo. Então, não pede a preposição. O descumprimento da lei implica sanções. Não implica em sanções, implica de sanções, não. O descumprimento da lei implica sanções. Verbo transitivo direto não pede preposição. Agora, se o verbo implicar for no sentido de implicar com alguém ou envolver-se com alguém, aí ele vai ser verbo transitivo indireto e vai exigir a preposição com. Exemplo, João implicou com o colega. Então aqui o implicar no sentido de acarretar, direto. No sentido de implicar com alguém, de estar envolvendo-se com alguém, verbo transitivo indireto com preposição. Existem outras regências de vários verbos. Então nós vamos aos poucos nos tomando conhecimento, nos ambientando com essa nomenclatura e entendendo aí a regência. Então o último quadrinho que eu trouxe para você aqui, ó, é o que é certo e o que é errado. O que é errado? Assistir o filme. Não, nós vimos que assistir é ao filme. Então, não posso dizer assistir o filme, é assistir ao filme. O verbo chegar não é chegar no lugar ou ir no lugar. É chegar ao lugar, ir ao lugar, porque a regência do verbo chegar exige a preposição a. Estar de greve, não, estar em greve. A regência do verbo estar pede a preposição em, não a preposição de. Namorar com, ninguém namora com alguém. Namorar a alguém. Namorar o alguém. Olha só, nós usamos a regência errada. Repetir de ano. Ninguém repete de ano. A pessoa repete o ano. Então você aí, ó, repetir de ano. Tá errado, não é repetir de ano. Quem repete, repete alguma coisa. É verbo transitivo direto, não indireto. Não exige a preposição dele. Preferir este
mais do que o outro. Não, ninguém prefere alguma coisa do que outra. Prefere uma coisa a outra. Então, preferir este a aquele. Prefiro banana a maçã. O verbo preferir exige a preposição a. Desobedeceu o pai. Eu desobedeci meu pai. Não. Desobedeci ao meu pai. O verbo desobedecer pede a regência. A preposição a. Ele é verbo transitivo indireto. Estava ao ponto de desistir. Não, estava a ponto de desistir. O verbo estar exige aqui nessa regência a preposição a. Veio de a pé. Não, tira esse daí. Veio a pé. Vem a ou vai a algum lugar. Para terminar a nossa aula, eu coloquei aqui 2 sugestões de jogos para você se divertir e aprender brincando, que é muito melhor, não é? E aí, por hoje é só, meu querido aluno. Terminamos essa aula de regência, essa noção básica de regência. Claro, você precisa aprofundar ainda mais seus conhecimentos. Você notou a importância de saber a regência? Coisas básicas, simples da nossa vida que a gente usa preposições, né? Os complementos de forma errada. Por hoje é só, terminamos nossa aula. E um beijo da professora Nanda. Tchau, tchau!